Pega também. Tia, não tá dando pra lhe ouvir. Ô, meu pai, tava desligado o microfone. Boa tarde, good afternoon. Bora ligar as câmeras, as regrinhas que a gente já sabe, né? Isso. Olha o fofinho. Não tô te Já ouvindo. desligou a câmera assim. Não, não desliga não. Deixa de onda. Gente, a gente vai começar só nozes. Eu não vou ficar... Porque a gente tem muita coisa para ver, tá? Então, vamos lá. A Suelen já pediu para entrar milhões de vezes. Acho que a internet dela tá ruim. Oi, Julie. Boa tarde. Oi, tia, boa tarde. Seja bem-vinda. Suelen tá tentando entrar, mas acho que a conexão dela não tá boa. Então, bora começar. Acho que conseguiu. Ê, Suelen. Vamos lá. Eu saí da aula, tia, por causa da internet, viu? Por causa do quê? Da internet, eu saí da aula. Ah, sim. Eu imaginei. Então, vamos começar logo? A minha situação tá a mesma coisa. Tá bom. Então, daqui a... Agora, vocês, que eu já vi que são vocês, já podem desligar a câmera, que eu fiquei sabendo com os meninos do sexto ano que quando a câmera fica ligada, parece que consome mais internet. Então, desliguem para não consumir muito e não atrapalhar aí. Deixem só a minha mesmo ligada, tá? Peraí que tem gente querendo entrar. Não, ninguém. Isso. Pode deixar desligado já, fofinho. Isso. Pronto. Então, bora lá. Vamos compartilhar. É nozes. Cadê? Aqui, a emenda. Pronto, agora vai. Gente, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria fazer com vocês uma experiência, porque eu estava vendo uns tutoriais na internet para aprender um negócio aí, sabe? Aí aprender a compartilhar o vídeo e sair o áudio. Aí eu queria fazer um teste depois com vocês, tá? Mas vamos aqui primeiro para a ementa, para deixar registrado para quem for assistir depois. Oh, pronto. Então, a gente está aqui na aula 9 e 10, tá? Nós estamos na aula 9 e 10. Josué, boa tarde. Ligue sua câmera e dê um oi para mim aí, por favor. Só para confirmar que é você, tá? Os outros já confirmaram, por isso que eles estão com a câmera desligada. Ouviu, Josué? Acho que ainda não conectou. Oi, abre sua câmera e diz um hello aí para mim. Hello, teacher. Say hello to my little Muito friend bem. water. Drink water, ok. Very good. Agora pode desligar sua câmera para economizar a internet aí, para não travar. Porque de tarde, por causa da chuva, né? Sempre o sinal fica mais difícil. Obrigada, meu filho. Então, olha aqui, ó. 9 e 10 é a aula de hoje. Quem conseguiu imprimir a ementa,
preenche aí com a data de hoje, 26/5. E hoje a gente não vai ver só o modal verb can e can't, tá? A gente vai ver esse aqui também, tá? How far e how long, tá? Então, tem que ficar aqui, ó. Tá bom? Porque a gente não viu aqui nessa data. E esse do modal verb should e shouldn't, a gente vai ver aqui, ó, na aula 2 de junho, semana que vem, tá certo? E aí a tarefa de hoje uniu a de hoje, que é essa aqui, tá? Só para ficar registrado aqui na câmera, na gravação. Aí a gente vai juntar essa atividade aqui com essa aqui. Ok? Então, quem está assistindo aí, até mesmo vocês depois, quando forem acessar, vocês dão um pause, apesar de que está lá no WhatsApp, né? Vocês dão um pause, anotem na agenda, que aí tá tudo certo. A data de entrega é até o dia 1º, tá bom? 1º/6. Pronto, é isso. Ementa dada. Agora a gente vai para a explicação. Hoje a gente vai ver bastante coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos correr para a gente não ficar atrasado. Então, vamos aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Hoje é cheio de teoria, tá? Vamos lá. Modal can e can't. Esse modal vocês já conhecem bem desde pequenininhos, tá? Então, o verbo modal can, ele é muito usado no inglês, tá? Então, você tem que tê-lo na ponta da língua. Então, os verbos modais, o verbo modal can, ele possui apenas uma forma, ele não sofre alteração na sua forma. Quando ele está com quando ele está sendo conjugado. Então, vejam, I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can, tá? Então, qualquer sujeito ou nome, com pronome ou nome, o can, ele vai continuar sempre do mesmo jeito. Vocês o conhecem bem, tá? Agora aqui, ó, o verbo modal, quando ele está na forma negativa, ele precisa do not, né? Então, ele fica ou cannot ou can't. Então, olha aqui, ó. I cannot speak Russian. I can speak Russian. Ok? Aqui, ó. We cannot sing. We can't sing. Tá bom? Anthony, já conseguiu entrar? Liga sua câmera e diz olá pra ti aqui, por favor. Não tem chat. Outra coisa que eu ia falar para vocês, o Anthony ainda está tentando entrar. Não tá, o chat está desativado, tá, crianças? Vocês não são mais, mas eu chamo de criança. Muito bem. Deixa ele entrar que aí eu peço para ele. Quando é a forma interrogativa, é aquela velha coisinha que a tia já ensinou. O verbo modal passa para onde? Para frente do sujeito. Can you swim? Can you help us? Can I say something? Can they come with us? Então, você pode nadar? Can you help us? Você pode nos ajudar? Can I say something? Eu posso dizer alguma coisa? Can they come with us? Eles podem vir com a gente? Muito bem. Um erro muito grave na hora de falar ou escrever dos brasileiros é colocar esse to aqui, ó, depois do can. Tá? I can to speak. We can to dance very well. They can to use a computer. Não pode, tá? É errado. O certo é não ter, ó, que nem aqui de forma correta. I can speak English. Eu posso falar inglês. We can dance very well. Nós podemos dançar muito bem. They can use a computer. Eles usam o computador. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não conseguiu entrar o Anthony. Muito bem. Então, olha só. O verbo modal can,
ele tem várias funções e uma delas está aqui, ó. Uma delas, né? Habilidades, para você mencionar suas habilidades. Pedir para alguém fazer algo, né? Oferecer-se para fazer algo para alguém. Mas o que nós vamos estudar, né, como modal, é ele no sentido de pedir e dar permissão. Esses daqui são as outras formas dele de serem utilizados. Por isso que ele é muito usado em inglês. Mas o que nós vamos focar é o ato de pedir ou dar permissão. Então, aqui tem alguns exemplos. Vamos ver. Já falei. Vamos ver se o Anthony consegue entrar agora. Vamos lá. I can leave early today. Eu posso sair mais cedo hoje. Veja que nós temos a intenção aí de pedir permissão, né? O outro. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Can we have some more cake? Can we have some more cake? A gente pode pegar mais um pouco de bolo? Can we stay here tonight? A gente pode ficar aqui hoje à noite? You can go now if you want to. Você pode ir agora se quiser. They can get my car. Eles podem usar o meu carro. She can stay here. Ela pode ficar aqui. We can stop work early today. Ele pode parar o trabalho mais cedo hoje. Então vejam que todas essas frases, elas têm a intenção de pedir ou dar informação, tá? Então, can é um dos modos que temos para indicar essa intenção de pedir ou dar permissão. Então, sempre que eu vou pedir, é uma question. Sempre que eu vou dar uma permissão, é uma afirmativa. You can go now if you want to. Você pode ir agora se quiser. Eu estou te permitindo ir. Mas fica a critério de você ir ou não. Muito bem. Agora, deu para entender isso aí? Faça um legalzinho aí no aplicativo para te ver. Isso. Muito bem. Deu para entender, né? Beleza. Agora aqui, ó. How long and how far, tá? How long e how far, esse é outro detalhezinho do inglês que é bem fácil, não é difícil de entender, tá bom? A gente só tem que associar a palavra ao que ele significa para a nossa língua. De resto, ele não é difícil. Eles são utilizados para fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Então, bora lá descobrir. Tá? Samuel, seja bem-vindo. Aciona sua câmera, por favor, e diz um hello aí. Os colegas já se apresentaram. Samuel. Isso. Então é você mesmo, né? Pode desligar a câmera agora, tá, filha? Tem problema, por causa da internet. A gente combinou aqui, por causa da internet, por causa da chuva, a câmera ficar desligada. O Anthony também. Anthony, você conseguiu entrar. Deixa eu ver se é você mesmo, meu filho. Cadê? Diz um olá aí, senão não aparece tua câmera para mim. Olá. Ah, tá bom. Oi, Anthony, querido. Tô com saudade do teu brigadeiro. Pode desligar agora. Obrigada. Muito bem, então vamos lá. Samuel, a gente conseguiu. Antes de você entrar e o Anthony também, nós já tínhamos começado o assunto. Acho que o Anthony chegou no final, então vocês vão precisar ver na gravação depois, tá? Aqui nós temos how far, para eu perguntar algo que está distante. Então, assim, a distância entre um lugar e outro, tá? Para dizer o quão longe está algo, beleza? Então, se eu quero saber a distância entre um lugar e outro, eu vou começar a minha pergunta usando how far, ok? Olha aqui o exemplo. How far is Anápolis from here?
It's about 40 kilometers. Então, qual é a distância daqui a Anápolis? Aproximadamente 40 quilômetros. How far did you drive yesterday? About 800 kilometers. Então, qual é a distância que você... Qual distância você dirigiu ontem? 800 quilômetros mais ou menos. Então, vejam que quando eu quero saber a distância, né? Você saindo de um ponto em direção a outro ponto, a gente usa o how far. Não sei se vocês já viram o filme do Shrek, né? E aí tem a terra de far, far away, não tem? Que o burro fica perguntando. A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Lembram-se disso? Pois é. Far, far away, ó, a palavra far quer dizer distante. Então, tão distante. Ok? Far, far away. É tão distante a terra lá da Fiona, certo? Então, sempre que você quiser dê uma esquecidinha, tenta lembrar do Shrek, que aí você vai lembrar do far, far away. Que o far, how far, você usa para perguntar distâncias, ok? De um lugar a outro, certo? Jordana, seja bem-vinda, filha. Todos os colegas estão com as câmeras desligadas porque eles já confirmaram os seus rostinhos. Dê um hello aí e acione sua câmera só para te ver. Isso, oi. Então tá bom, pode desligar agora. Muito bem, vamos lá. Continuando. Agora nós temos o how long, tá? O how long ele já vai ser usado para duas coisas, tá? Para duração é a primeira, tá? Então, quando eu quero saber a duração do tempo, né? Em relação ao tempo que leva a algum estado ou atividade, eu vou usar o how long para perguntar, ó. How long did you live in Portugal? Quanto tempo você morou em Portugal? For 5 years. Por 5 anos, certo? Então, vejam, eu quero saber o tempo. Quanto tempo durou o tempo em que eu morei? Eu não morei, né? O tempo que a pessoa morou em Portugal. Então, eu uso how long para isso. Outro exemplo, ó. How long have you been working? Então, quanto tempo você está trabalhando? Muito bem. A hora voa. O outro modo de utilizar o how long é para saber o comprimento das coisas, é saber a medida, tá? Questionar quanto é o tamanho de um determinado objeto, certo? Então, olha aqui, ó. How long is the table? The table is 3 meters long. Qual é o comprimento da mesa? 3 metros. How long is for fingernail? How long is your fingernail? It's about 5 centimeters long. Qual é o comprimento da sua unha? Aproximadamente 5 centímetros. Mas é do caixão, né? Mas enfim. Então vejam aí. How long? E ele é usado para saber quanto tempo, né? O tempo que levou aquela atividade ou aquele estado ter acontecido. E para saber o tamanho de algum objeto. Ok? Ué? Muito bem. Aí agora a gente chega numa revisão. Eu vou passar bem rápido, porque isso daí vocês já viram, vocês já estudaram, tá? Comigo ano passado. Então é como uma revisão. Ele está em detalhado, porém, para que vocês tenham o conteúdo completo se vocês estudarem depois, mas eu não vou me deter a muitos detalhes, tá? Então aqui, o modo comparativo de superioridade, lembram-se disso? É quando você quer comparar tem dois modos de comparar, né? Uma coisa em relação à outra e uma coisa em relação ao todo, certo? Ih, tá com bug-ug. Então, o modo comparativo de superioridade, o grau comparativo, ele sempre vai relacionar coisas entre dois seres, tempos, lugares, objetos, etc, tá? Aí tem superioridade, inferioridade, igualdade, mas a gente sempre
a gente estudou e focou mais no de superioridade, tá? A gente está vendo isso porque nessas unidades aí, na 3 e na 4, trabalha um pouquinho ainda desse assunto, justamente para refrescar a memória de vocês. Então, lembram-se que nesse tempo, né, nesse assunto, eu tenho envolvido não verbos, e sim adjetivos. Então, eu vou conjugar os adjetivos para que eu possa comparar de forma superior uma coisa em relação à outra. Deu para entender? Quando a gente fala, não tem diferença, né? Foneticamente, eu consigo perceber que eu estou falando de modo superior, né? Comparando alguém com outro alguém, que um é mais do que o outro, só de ouvir. Porém, na hora de escrever, existem regras que vocês precisam saber, porque é nisso que vocês são avaliados na escola, né? Regular. Na escola regular, a gente tem a obrigatoriedade de ensiná-los de forma gramatical e, em secundário, a forma de falar e a forma de ouvir. Mas porque vocês são cobrados de forma escrita no vestibular. Lá na hora do vestibular não vai ter ninguém lá querendo conversar contigo. Não, eles vão te dar uma prova, tu vais lá fazer, ponto, e acabou, entendeu? Vamos embora lá. Quando o adjetivo... Opa! Volta o cão arrependido, com as suas orelhas bem baixas. Então, olha aqui. Quando o adjetivo é uma palavra pequena, lembram-se disso? De modo geral, todos os adjetivos pequenos eu vou acrescentar ER, tá? No final. Então, olha aqui. Strong ficou stronger. O ER significa mais. Então, stronger ficou, para mim, em português, mais forte. Então, olha lá. Rafa is stronger than me. O Rafa é mais forte do que eu. Ok? Young, younger. Jovem ficou mais forte, mais jovem, certo? My little sister is younger than me. Muito bem. Agora tem a outra regra aqui, ó, do CVC. Consoante mais vogal mais consoante. Aí a gente dobra a consoante e acrescenta o ER. Olha lá. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. Então vejam que hot, consoante, vogal, consoante, ficou hotter, com um Tzinho repetido aqui. Isso é para escrever essas regras. Não se esqueçam disso. Ó, big, ficou bigger. Ok? Eu não consigo perceber o som dos dois Gs, até porque não existe o som de dois Gs. Apenas de um. É porque, de forma escrita, tem que ser assim e a gente não tem negociação. Ok? E aí, quando o adjetivo ele é pequeno e termina com Y, eu tiro o Y e ponho o IER. Tipo, happy, happier. Shy, shyer. Ok? E aqui tem os exemplos que a tia não vai se deter agora. Muito bem. Quando o adjetivo é uma palavra longa, tá? Eu vou acrescentar more antes do adjetivo. Então, o adjetivo expensive, ele é considerado longo. De manhã, me perguntaram como é que eu sei quando um é pequeno e quando um é longo. Lembram como é a diferença? É saber de forma... meu pai, se é silábica, as palavras todas são silábicas. Então, se o adjetivo, ele tiver apenas 2 sílabas, no máximo, então eu considero ele pequeno. Passou de 2 sílabas, 3, 4, 5 sílabas, aí eu considero um adjetivo longo, um adjetivo grande, ok? Aí, esse negócio de divisão silábica em inglês, a gente vê uma outra vez, tá bom? Mas, geralmente, eles são realmente pequenos. E aí... Então, olha aqui. Oh, céus. Então, nós temos expensive, ficou more expensive. Ah, outra coisa. Não se esqueçam que, olha aqui no exemplo. Honda Civic is more expensive than Uno. Esse than, ele não pode faltar. Por quê? Porque ele é um conector que vai dar sentido, coerência para
aquilo que você está querendo expressar. Então, é que nem quando vocês aprendem na aula de redação, certo? Vocês não aprendem os conectores para conectar uma ideia à outra? Aqui é a mesma coisa. O them, ele vai conectar uma ideia à outra. Tá? Ele vai dar sentido à minha frase, vai ajudar no sentido. Então, ele é um elemento coesivo em inglês, ok? Então, Honda Civic is more expensive than Uno. O Honda Civic é mais caro, ó, do que o Uno, tá? Paula Fernanda is more beautiful than Vanessa. Tá bom? Ó, than de novo. Então, aqui nós temos outra coisa. Ó. Quando as palavras terminarem em full, als, re, ing, ed, elas recebem o more também. Então, ó, more helpful, more obscure, more curious, more charming, more surprised. Aí eu acrescento more. E aqui temos os exemplos. She's more charming than her sister. My mother is more curious than me. E nós temos 3 adjetivos que nós consideramos irregulares ou construções especiais, tá? Então, o adjetivo good, eu não posso colocar o ER ao final dele, fica gooder. Ele tem uma forma própria, tá? Que é better, tá bom? She's better than me. Ela é melhor do que eu. Aí nós temos o adjetivo bad. O adjetivo bad também eu não posso colocar o ER ao final, better, ok? O jeito certo é worse, que é pior, né? The car is worse than yours. Esse carro é pior que o seu. E, por último, o adjetivo far. O far, né? Que significa longe, né? A gente também não coloca o ER ao final, fire. Não. É father, father, father. Ai, tia, parece com pai em inglês, Parece. Como é que eu vou fazer a diferença? Ouvindo o contexto da conversa, ok? Your house is farther than mine. Então, a sua casa é mais longe do que a minha, ok? E aí, aqui que eu não vou me deter mesmo, nós temos o modo superlativo. Então, a gente viu de comparativo, 1 para 1, quando eu comparo uma coisa com uma coisa, e agora tem o superlativo, que é uma coisa em relação ao todo, certo? Então, o grau superlativo, as regras são praticamente as mesmas. Então, a gente vai ver aqui rapidinho. Ó. De modo geral, todo adjetivo pequeno, eu vou colocar est. Então, strong, strongest. Young, youngest. Ok? Todo adjetivo pequeno que terminar com CVC, eu vou colocar est ao final, mas com uma consoante dobrada, a última consoante. Então, hot, hot, hostest. Big, biggest. Ok? Todo adjetivo pequeno que termina com Y, eu tiro o Y e coloco est. Happy, happiest. Shy, shyest. E todo adjetivo longo, eu vou colocar the most antes do adjetivo. Então, expensive, the most expensive. Um detalhe, tá? Lembram que ainda agora eu frisei para vocês o uso do them? Então, no modo superlativo eu não uso, tá? O them. Porque o them, ele é exclusivo para eu comparar uma coisa em relação a uma outra coisa. Nesse caso aqui do modo superlativo, comparação modo superlativo, eu não uso them. Porque eu estou comparando uma coisa em relação ao todo. Não se esqueçam disso. Então, olha aqui, eu vou dar só esses exemplos aqui para vocês entenderem. Ó. Diesel is the most expensive jeans in the mall. Vejam que não tem o them, porque eu não estou comparando essa marca de jeans com uma outra marca de jeans, tá? Eu estou dizendo que essa marca de jeans, Diesel, ela é a mais cara do shopping.
Então, ela, em relação a todas as outras calças jeans em todas as lojas do shopping, é a mais cara. Então, não tem por que eu comparar, usar o them aí, tá bom? Tem muito aluno que confunde isso. Ó, aqui, ó. Gisele is the most beautiful top model. Então, a Gisele é a modelo mais bonita. Então, essa frase está me afirmando, dizendo que a Gisele Bündchen é a mais bonita de todas. Ah, eu discordo, tá bom? Mas tem gente que acha que seja. Aqui, a mesma coisa são os adjetivos que terminam com F, com full, ous, re, ing, ed, tá? Eu vou colocar, em vez de more, vou colocar most, tá? Most faithful, most insecure, most furious, most charming, most surprised. Ok? Então, she is the most charming dancer here. Ela é a dançarina mais charmosa aqui. You are the most insecure person I know. Você é a pessoa mais insegura que eu conheço. Ok? E as construções especiais seguem no mesmo ritmo, tá? Então, aqui, ó. O good se torna best. O bad se torna worst. E o far, farthest. Ok? Muito fácil, né não? Eu acho que sim. Aí a gente termina aqui a nossa explicação por hoje. Deu para entender esse assunto, gente? Faz o legal aí, que eu não estou vendo vocês. Beleza. Alguma dúvida? Tá todo mundo dizendo ok. Então tá. Então, se amanhã a gente voltar para a escola e a gente tiver aula, tá garantido a prova? Vão tirar 10? Que nada. Ah, então não entendeu tudo. Nada. Então tem que estudar mais. Parem para estudar um pouco inglês, porque é o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês nessa turma, tá? Eu não quero ter que ficar falando de vocês lá no conselho. Eita. Tá bom? É verdade. Então, olha só. Mas também não vale. Agora que dá mais preguiça, que a gente tá em casa. Não é para dar preguiça, não. Vocês têm que fazer um esforcinho aí, tá bom? Sabe que eu combinei Sabe, vou dar uma dica para vocês da tarde. Para você, minha turma. Eu acabei de combinar com meu esposo uma coisa muito legal que eu acho que pode dar certo para vocês que têm um pouco de preguiça na parte da tarde. Ainda mais porque estão em casa, né? Vocês assistem a aula, por exemplo, hoje à tarde, mas aí quando for amanhã de manhã, aí vocês fariam a resolução dos exercícios e tudo mais, entendeu? Que aí você não estaria com a mente cansada, né? Esse clima de chuva também não colabora, né? Para a gente dar aquela esforçada. Peguem o livro de vocês aí. Agora eu quero que vocês liguem as câmeras aí para eu ver o rosto de vocês, tá? Vamos lá, que já descompartilhou a tela. Abram o livro de vocês na página 46. Eu vou explicar. Quantos já fizeram esses exercícios? Já fizeram? Eu comecei a fazer, só não terminei. Tá. Agora, oficialmente, vocês têm que anexar lá. Bora, Samuel, liga a câmera. Fofinho e a Julie. Anthony chegou. Olha só. Na página 46, o que vocês têm que fazer aí, tá? Já fizeram a nona questão? Não, né? Na nona questão, vocês vão fazer... preencher... Eu acho que eu já mandei fazer essa. É a 10ª, né? Não é isso? Se você ainda não fez a nona, faça, tá? Na 10ª questão, vocês vão observar as informações que estão sendo dadas, tá? Para escrever perguntas usando how long and how far, tá? Então, a gente acabou de ver que how long
eu uso para saber, perguntar a respeito de quanto tempo dura, né, alguma coisa, ou comprimento de alguma coisa, de um objeto, de um lugar, enfim. E o how far eu uso para perguntar a distância, certo? Então, olha aí. Na letra A, o exemplo diz assim: distance between the sun and earth. A distância entre o Sol e a Terra. E diz a distância entre o Sol e a Terra, né? 149.600.000 quilômetros de distância. Então, how far it is from the sun to the earth. Então, qual é a distância do Sol para a Terra, tá? Então, sempre que tiver distance, você vai usar o how far. E aí, na letra B, tem essa palavra length. Tá vendo aí? Length. Se você for ler brasileiradamente, length. Rio Nilo. Então, ó, length significa comprimento, tá? Comprimento. Então, aí você tinha que usar how long, tá? Na página 47, você vai preencher os espaços com os adjetivos do banco de palavras na forma comparativa ou superlativa. Então, você vai... Esse assunto que nós acabamos de ver, você vai usar agora para completar a frase desse pessoal aí, mas cada um desses personagens tem seu adjetivo certo, não pode ser qualquer um, tá? Então, você tem que entender, mediante a foto, mediante o que está sendo escrito ao redor, na extensão toda da frase, qual é o melhor adjetivo para preencher cada uma dessas frases. Ah, tia, eu não sei o significado de algumas palavras. Pesquisa. Quando a gente pesquisa sozinho, a gente aprende melhor. Aí, na parte de escrever, aqui no parte do mundo, ó, essa parte aqui, tá? Vocês vão escrever a respeito sobre uma cidade ou um país que você gostaria de visitar. E aí você vai comparar o país que você mora ou a cidade que você mora em relação a outra cidade, tá bom? Virem a página 48, questão 12. Nessa questão aí, vocês irão classificar os adjetivos do banco de palavras da atividade 11, da página 48. Então, vocês vão classificar esses adjetivos aqui, ó, nessa tarefa aqui. Tá ok? Nessa tarefa aqui, ó. Aqueles adjetivos vocês vão colocá-los aqui. Como é que vocês vão fazer? Na primeira parte da tabela, vocês vão eles no grau positivo. Qual é o grau positivo de um adjetivo em inglês? É a forma dele normal mesmo. Então, hot é hot, cold é cold e assim por diante. Aí, quando você vai para o comparativo e superlativo, aí sim você vai usar aquelas regrinhas que a gente revisou hoje, tá? Aí, no final da página 48, tem o resumo do resumo do resumo. Tá bom? E aí, qual é a próxima página? Página 52, vamos lá. 52. Na página 52 é de leitura. Você lê, e aí na primeira questão você vai fazer o verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Tá ok? Vocês vão ver essas afirmativas na letra A, B, C, D, E e F e vai marcar se é falso ou não de acordo com o texto. Tá ok? Ai, tia, eu não conheço um bocado dessas palavras. Traduza. Olha que o TCF está chegando. Vocês vão ter que fazer o abstract do trabalho de vocês. Bom? Muito bem. Na página 53, você vai falar sobre o seu amigo, sobre boas maneiras na hora de comer. Então, você vai criar um mini texto sobre o que são as boas maneiras na hora de comer. Ok? E aí você vai ou ditar as regras, né? Não pode comer de boca cheia, lavar as mãos, limpar a boca, coisas do tipo, entendeu?
Você deveria lavar a boca, deveria lavar a mão, deveria comer de boca fechada, não falar enquanto come, coisas assim, mas em inglês, tá bom? Na página 59, a gente pula para lá, para 59. 59. Bastante coisa, tá? Então, quem ainda não fez, está um pouco atrasado, não tem problema, porque a gente isso ficou acumulado por causa do que eu fiquei de atestado, né? Aqui na questão 12, você vai fazer uma pesquisa com seus pais, com seus parentes, ou com seus vizinhos, ou amigos, para saber o que eles podem ou não podem fazer. Então, aqui, ó, você vai colocar o nome. Ó, deixa eu olhar aqui. Ó, aqui, ó, você vai colocar o nome da pessoa que você vai questionar. Aqui você vai colocar a atividade que pode ou não pode fazer. E aqui você vai marcar se pode ou se não pode, tá? Isso é para você saber o uso do can, ok? Então, na parte da atividade, eu sugiro que vocês coloquem antes de perguntar para a pessoa se ela consegue ou não fazer, tá bom? E aí a gente pula lá para a página 64. Essa página aí, tia? Essa que a senhora acabou de mostrar? É a 59. Tá, obrigado. Aí na página 64 é a questão 5 que vocês devem fazer, tá? Você vai ler a entrevista e preencher os espaços em branco com as palavras descritivas entre parênteses. Então nós temos aí adjetivos. E aí você vai... E, tia, eu já fiz. Ótimo. Então, na próxima aula eu vou fazer a correção. Eu estou só explicando, para ver se ficou certo. Aqui você tem que usar o modo comparativo e o modo superlativo nos adjetivos, né? Então, quem já fez tem que comparar com as regras que a tia mostrou, relembrou hoje, para ver se você preencheu certo. Se está dentro das regras de escrita, tá? Senão eu vou considerar errado. Aí a gente vai para qual questão agora? Página 65, questão 6. Ah, tá. Na questão 6 da página 65, você vai escrever sobre 5 cidades do Brasil ou ao redor do mundo. Você vai usar o modo comparativo e superlativo para descrever esses lugares, tá ok? Então, aqui no exercício anterior, né, na questão 5, fala sobre 5 cidades do Brasil ou do exterior, né? Você vai comparar uma cidade com a outra, tá ok? Aí você vai criar 4 frases, beleza? Aí a gente pula lá para 67, questão 9. Questão 8, não, é a questão 9 que eu quero que vocês façam, tá? A 8 não é para fazer. Mas se quiserem fazer é de listening, tá bom? Vocês vão observar esse quadro aqui e vão fazer perguntas usando how far ou how long, tá? Então, vocês têm que observar... Ai, meu Deus, já tá acabando a aula. Vocês têm que observar as informações desse quadro aí, tá? Esse painel de aeroporto aí para viagem, né? E aí você vai fazer as perguntas e dar as respostas de acordo com as informações que estão aí nesse quadro, tá ok? Não se esqueçam, aí você vai fazer... Ainda na página 65, né, tia? Na 67 que eu tô, Samuel. Questão 9. Não. Já passou 1 minuto. E aí a gente pula lá para a página 129, 130 e 131. Vamos lá, correndo. 129. Na 129, você vai fazer as questões. Na primeira, eu acho que vocês já fizeram, preencher com a few, a little e a lot of. Aí, na segunda questão, vocês vão riscar as palavras que não combinam, que são diferentes do grupo de palavras, tá ok? Qual é a que não tem nada a ver aí nesse grupo de palavras? Na terceira, você vai fazer aquilo que a gente fez lá na página 59, se eu não estou enganada, tá? Você vai transformar esses adjetivos para forma comparativa e para forma superlativa, tá? Na página 130,
você vai olhar ao seu redor, ou na sua casa aí, e comparar 4 coisas, tá? E escrever 2 sentenças com adjetivos comparativos e 2 com adjetivos superlativos. Então, você vai fazer 4 frases. 2, comparar alguma coisa dentro da sua casa no modo comparativo e 2 coisas no modo superlativo, tá bom? Na quinta questão, você vai ler o texto e escrever perguntas para as respostas escritas, usando how long e how far, tá bom? Então, aqui você tem que ler o texto e aí tem as respostas. Você tem que fazer as perguntas. Usem o texto a favor de vocês para criar as perguntas, tá? Parte das perguntas já estão lá no texto. Só tem que, muitas das vezes, usar o how long e o how far na frente, tá bom? E a página 131 não é para fazer não, tá? É isso, meus amores. Mó chuvão agora. Bom para pegar uma rede. É brincadeira. Criança, ó, eu só chamo vocês de criança, que um dia desses vocês eram tão piquichichitos, já estão tudo grandão. Meus amores, fiquem com Deus. Faça esses exercícios. Eu sei que está acumulado da aula que eu fiquei distante, né? Mas é assim mesmo. Como tem muita tarefa, então vocês vão fazer o quê? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Antes de eu ir, ai meu pai do céu, o Marcial vai ficar fulo da vida comigo, não sei se é o Marcial. Ó aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Vamos supor que isso aqui você adicionou todas as suas fotos. Aí você vem aqui, ó. Bora, computador, ajuda. Aí você vai aqui em salvar como, tá? Você adicionou todas as fotos no arquivo. Vai, computador, vai. Isso. Aí você tem aqui o nome do arquivo. E bem aqui, ó, nessa segunda setinha tem essa e essa. Nessa segunda setinha tem esses vários formatos. Aí você vai escolher PDF. Tá? E aí você vai salvar o arquivo em PDF e adicionar lá no Eclipse se não couber todos os arquivos lá. Deu para entender? E Josué, essa posição aí que tu estás, parece que tu tá com um chapéu de cangaceiro. Verdade, igualzinho. Né? Não, eu achei legal, Josué. Fique com vergonha não, é só pra gente brincar um pouco. Tá? Ó, um beijo, fiquem com Deus, então até a próxima aula. Tchau! Estamos agradecendo lá para Fica com Deus, tchau!